O santo do dia 2 de abril. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Francisco de Paula e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica. São Francisco de Paula realizava muitos milagres e era muito venerado na Calábria. Nasceu em Paula em 1416, no século XV. Em uma família pobre, o casal de idosos queria ter um filho e rezava para São Francisco de Assis fazer o milagre. E assim aconteceu. Após 15 anos de casamento, nasce um lindo menino, que leva o nome do pobre homem de Assis, Francisco. Imediatamente depois, um dos olhos do menino fica doente. Os pais prometem manter a criança no convento por um ano e reza a São Francisco de Assis pedindo um milagre. O apelo é ouvido e a criança se cura e a promessa é cumprida. Quando entrou no convento, Francisco de Paula era um menino, mas já queria viver como um frade humilde. Dormia no chão, comia pouco e rezava sempre. Ele então sente querer se dedicar totalmente a Deus e retira-se para uma caverna à beira-mar, perto de Paula, aonde durante 5 anos vive na solidão comendo apenas grama. Ele realizava muitos milagres e se torna muito famoso. No convento, acende-se a panela com os legumes com um sinal da cruz. Ele cura os leprosos, os cegos e os paralípticos, multiplica os pães e os vinhos. A cidade fica livre de pandemias. O milagre mais conhecido é de atravessar o estreito de Messina com um manto, já que o santo não tem dinheiro para pagar um barqueiro que devera transportar. O próprio barqueiro, presenciando o milagre, lamenta ter negado a sua ajuda e pede perdão ao frade Francisco de Paula. Muitos discípulos convêm em torno de Francisco. Assim nasceu a Ordem dos Eremitas de São Francisco de Assis. O santo foi peregrino em Assis, Monte Cassino, Loreto e em Roma. Em Roma, Francisco continua perturbando pela vida surtuosa e levado por um cardeal, tanto que repreende o cardeal, lembrando-se da simplicidade evangélica. Os poderosos da época queriam conhecê-lo e ser aconselhados por eles. Curando com muitos doentes o rei da França, Luís XI, o frade vai para a França. Não cura o rei, mas lhe dá muitas serenidades e conselhos. A corte o ama e o estima, tanto que ele permanece na França por 25 anos, tempo que Francisco de Paula aproveita para criar muitos outros conventos, hospitais, abrigos e orfanatos. O humilde franciscano permanece pobre e simples durante toda a sua vida. Defende os pobres e ataca os poderosos, que levam uma vida confortável e mundana, e molestam injustamente do povo pobre. Francisco de Paula morreu em 1507, no século XVI, aos 91 anos de idade, em Toulouse, na França. Protetor dos eremitas, marinheiros, viajantes, peixeiros, é invocado por casais estéreis para ter filho. Ele é o padroeiro da Calábria. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 2 de abril. Em Cesareia, na Palestina, Santo Alfino, mártir que no tempo do imperador Maximiano, quando os habitantes daquela terra eram obrigados a sacrificar publicamente aos deuses pagãos do Império Romano, se aproximou corajosamente do governador Urbano e, segurando-lhe na mão direita, obrigando-o a suspender o rito aos deuses pagãos. Imediatamente os soldados do Império Romano se lançaram sobre, enrolaram-se num lençol e encheram-se de óleo e atearam fogo e lançaram vivo no mar. Ele foi martirizado no século IV, no ano de 306, na Palestina. Também em Cesareia, na Palestina, a paixão de Santa Teodora, virgem de Tiro, na Cisjordânia, na mesma perseguição, por saudar publicamente os confessores da fé da Santa Amada Igreja Católica, que estavam perante ao tribunal do imperador romano,
Rogaram-lhes que se lembrasse dela quando chegassem à presença do Senhor Jesus. Ela foi presa pelos soldados do Império Romano, conduzida ao prefeito por ordem do qual sofreu os suplícios. Finalmente foi lançada ao mar, amarrada, no século IV, no ano de 307. Em Como, na Liguria, na Lombardia, na região da Itália, Santo Abundino Bispo, que tendo sido enviado a Constantinopla pelo Papa Leão Magno, aí defendeu fielmente a verdadeira fé católica. Foi preso e foi martirizado em Constantinopla no século V, no ano de 468. Em Capua, na Capânia, também na região da Itália, São Vítor Bispo, célebre pela sua erudição e santidade, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 554. Em Lyon, na Gália, atualmente na França, São Nicênio, bispo, que foi sempre solícito para com os pobres e bondoso para com os humildes, ensinou esta igreja a seguir uma norma salmodiana, criando-se escolas, hospitais, orfanatos, albergues e instruindo todos os cristãos a viverem no amor e na paz e na caridade. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 573, na França. No mosteiro de Luchir, na Borgonha, também na atual França, Santo Estácio, abade que foi discípulo de São Columbo, prelado de quase 600 monges. Faleceu de morte natural no século VII, no ano de 629. No Chermofir, na Inglaterra, São João Painé, presbítero, foi martirizado no reinado da rainha Isabel I na Inglaterra. Foi acusado falsamente por traição. Sofreu suplício, foi julgado em plena praça pública de Londres e foi enforcado por defender a Santa Amada Igreja Católica. Faleceu no século XVI, no ano de 1582, pela rainha Isabel e pela Revolução Protestante. Em Tomor, na localidade da ilha de Guam, na Oceania, São Pedro Calaburde, catequista, e o beato Diogo Luiz de São Vítor, presbítero da Companhia de Jesus, que por causa da sua fé na Santa Amada Igreja Católica foram cruelmente assassinados e lançados ao mar no século XVII, no ano de 1672. Em Soleto, na Urbandia, na região da Itália, o beato Leopoldo de Ganci, presbítero da Ordem dos Frades Menores, que organizou os Santos Retiros em Montelurgo em 1815, no século XVII. Faleceu de morte natural. Em Chongdier, em Turim, hoje no Vietnã, São Domingo Chuc, presbítero da Ordem dos Pregadores, foi martirizado pela perseguição do imperador Mixohang Sang, perseguiu os cristãos católicos, foi julgado e martirizado em plena praça pública do Vietnã, sendo crucificados no século XIX, no ano de 1839, no Vietnã. Em Pádua, em Vieto, na região da Itália, a beata Isabel Vendromini, virgem, que dedicou a sua vida aos pobres e, superando muitas adversidades, fundou o Instituto das Irmãs Isabelinas da Ordem Terceira de São Francisco, aonde cuidou das pessoas pobres, ajudando nos hospitais, nos orfanatos, abrindo escola para as crianças pobres aprender a ler e escrever. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1860. Em Vitez, na cidade da Catalunha, na Espanha, São Francisco Colle, bispo presbítero da Ordem dos Pregadores, que injustamente expulso do claustro, preservou fielmente a sua vocação, anunciando por toda a região o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1875.
Em Gori, na Hungria, o beato Guilherme Alpor, bispo, foi martirizado durante a Segunda Guerra Mundial. Abriu suas portas a cerca de 300 refugiados, espancado na tarde de sexta-feira da Paixão do Senhor Jesus, por defender das mãos dos soldados algumas jovens indefesas. Morreu 3 dias depois, pela ordem do exército nazista de Hitler, em 1945, no século XX, na Hungria. Em Lufsk, na Ucrânia, o beato Nicolau Corte, bispo, que, exercendo a função, exercia o apostólico em Votes durante a perseguição contra a fé cristã, seguiu os passos de nosso Senhor Jesus Cristo como pastor fiel. Por sua graça, alcançou o reino celeste no século XX, no ano de 1959. Foi martirizado pelo socialismo. Em Macari, na Veneza, a beata Maria de São José Alvarado, virgem que fundou a congregação agostinianas Recoletas do Sagrado Coração e assistiu sempre com a suprema caridade os órfãos, os idosos e os pobres abandonados. Faleceu no século XX, no ano de 1967, de morte natural. Em Roma, na Itália, junto de São Pedro, o dia de Natal de São João Paulo II, Papa, cuja memória se celebra-se no dia 22 de outubro. Faleceu no dia 2 de abril de 2005, no século XXI. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 2 de abril, dia em que a Igreja Católica celebra a memória de São Francisco de Paula, conhecido como o Eremita da Caridade.